Nesse vídeo eu quero falar com aquele público que foi morar fora, mais especificamente aqui em Portugal, e quer aproveitar ali o euro que ganha para poder investir, mas fica em dúvida em qual ativo, quais são as taxas, tem medo de arriscar, né, por exemplo, em ação, que é um ativo mais seguro ali da renda fixa. E, enfim, para essas pessoas que moram em Portugal assim como eu e podem ter dúvida, né, sobre o que compensa mais, investir em Portugal ou, por exemplo, enviar o dinheiro para o Brasil, aproveitar a Selic aí do Brasil e investir por lá. Então, gente, existem custos, né, e taxas adicionais ali do envio do dinheiro, por isso a gente vai colocar todos esses fatores aí para poder analisar. E aí, nesse vídeo, o meu objetivo é justamente esse, apresentar simulações, analisar as rentabilidades nos dois países e fazer esse comparativo em termos de renda fixa, para que você possa aí tomar uma decisão mais embasada, assertiva sobre onde investir, se em euro ou em real. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá entender. Para começar, a gente precisa entender as taxas de juros e inflação nesses dois países. Por quê, gente? Afinal, muitos investimentos vão estar atrelados a esses dois fatores. Então, só para entender esse primeiro ponto. No Brasil, historicamente, as taxas de juros têm sido bem altas. Então, um CDB que está atrelado ao CDI, ele vai andar muito pertinho ali da Selic, que é 12 a 13% ao ano. Claro, né, dependendo do período que a gente vai estar analisando, essa taxa pode cair um pouquinho mais, enfim. Mas é mais ou menos isso. Já aqui em Portugal, as taxas têm sido bem mais baixas. Eu já vou explicar melhor para vocês cada ativo que a gente consegue encontrar aqui. Lembrando que lá no Brasil existem muitos investimentos que vão além, né, do 100% do CDI. Aqui no canal eu coloco alguns, né, que pagam 130% do CDI, por exemplo. Já em Portugal, essa taxa, né, como eu disse, é bem menor. Então, para vocês terem uma ideia, as opções de investimentos financeiros em Portugal, aí de baixo risco, que é o que a gente está tratando aqui nesse vídeo, são basicamente o depósito a prazo, que é como se fosse um CDB no Brasil, que a instituição financeira ela vai te remunerar ali com a correção do capital, e esses juros eles vão variar, mas é de 0,1% a 2% ao ano. Então, em comparação ao Brasil, né, 12 a 13, enfim, tem uma diferença gritante aí, né? Depois a gente vai ter o certificado de AFOU, que é uma forma de empréstimo para o Estado. Então, você compra títulos de dívida pública. Tem essa possibilidade de investimento mínimo que é de 100 euros, que é considerado um valor alto, se você for considerar os investimentos mínimos do Brasil, né? E a possibilidade de resgate aqui também após 3 meses só. Os investimentos mínimos no Brasil são bem baixinhos mesmo, com poucos reais você já consegue investir. E os certificados, né, eles são capitalizados trimestralmente com pagamento de juros ali que são calculados resumidamente, tá, gente? Só para vocês entenderem mais ou menos. Mas é a média da Euribor, que é a referência financeira para empréstimo, né, dos últimos 3 meses, mais ali 1%, mais o prêmio de permanência, ou seja, se você ficar com ele, você vai receber 0,5% entre o segundo e quinto ano e 1% do sexto ao 10º ano. Então, olha só, o prazo é bem longo para você receber essa porcentagem aí. Também vão existir, né, os certificados do Tesouro de Poupança, que também são uma forma de empréstimo feita ao Estado. Então, você vai receber juros sobre o valor investido. Mas aqui nesse caso, né, desse investimento, o valor mínimo de depósito é de 1.000 euros. Então, é bem mais alto ainda, né? E o prazo de duração também é 7 anos. E você pode gerar aí rendimento de 0,75% no primeiro ano até 2,25% no 7º ano de investimento. Gente, vale lembrar que você só pode movimentar esse dinheiro após 1 ano, né, de investimento. Por isso, é importante não investir a sua reserva de emergência, por exemplo, ou um dinheiro que você vai precisar estar utilizando ali, já que não tem essa liquidez diária como é no Brasil ali, por exemplo, no Tesouro Selic, tá? Então, não existe essa liquidez, você só pode movimentar depois de um determinado tempo, tá? Mas, para ajudar vocês a visualizarem essa diferença entre investimentos nos dois países, né, eu dei só uma introdução aqui para vocês terem uma noção, eu vou mostrar uma calculadora financeira online que simula diferentes cenários aí de investimento para que vocês possam ter uma ideia mais clara aí dos possíveis retornos. Lembrando que esse vídeo é destinado para quem é residente em Portugal, os brasileiros principalmente, né, residentes aqui em Portugal, que tem dúvidas sobre onde é mais vantajoso investir, tá, gente? Então, vamos lá entender.
Eu vou mostrar para vocês primeiro o certificado de aforro aqui de Portugal. Então, vamos supor que eu invista inicialmente 100 euros. Então, depois aí de um ano, no primeiro ano, o valor acumulado vai ser de 102,5. Então, ao final aí, a taxa de juros que vai render é 2,50 euros. Se eu dobrar, então, 200 euros, vai ser ali 5 euros. Então, no final do primeiro ano, 205,09 euros. E assim sucessivamente para cada prazo aqui de investimento, vai ter esses valores aí acumulados. Agora, se nós considerarmos uma simulação para um CDB, por exemplo, que seja pós-fixado, vou colocar um exemplo aqui, pós-fixado, 200 euros daria em média R$1.000 chutando um euro hoje baixo, né? Pegando um gap bem longo de taxa de câmbio aí, de 5 a 5,5. Geralmente eu mando a 5,4, mas vou considerar aí um câmbio mais baixo para a gente ter essa margem. Então, um valor aí da aplicação de R$1.000, o prazo eu também vou colocar 12 meses. E em termos de taxa, para o CDI ele anda ali próximo à Selic. A Selic hoje é 13,75, então o CDI é 13,65, ele já informa aqui pra gente, 13,65%. Então 100% do CDI vai ser exatamente 13,65% ao ano de rentabilidade. Mas você consegue encontrar investimentos que pagam acima do CDI. Tá? Então, por exemplo, 130% do CDI. Aqui no canal tem exemplos desses investimentos e onde você encontra. Bom, então se nós formos simular esse investimento, aqui a gente vai ter em 12 meses, ou seja, em um ano, a rentabilidade bruta seria 177. Por que bruta? Nós temos o imposto de renda a considerar aqui. Em investimentos até um ano, o imposto de renda é de 20%. Se nós descontarmos esse imposto de renda, a rentabilidade seria em volta de R$141, o que equivale aí a 26 euros mais ou menos, tá? De lucro ao ano. Então, sempre considerando essa margem aí. De qualquer forma, a ideia aqui é que seria 26 euros versus 5 euros ali de rentabilidade do certificado de aforro ao ano. Então, claro, né, gente, existe o custo de enviar e trazer o dinheiro, mas, por exemplo, eu tenho investimentos no Brasil, compromissos financeiros, inclusive com o meu casamento e tudo mais. Tô acostumada a enviar dinheiro para esses meus compromissos, e nesse montante de 200 euros, por exemplo, a taxa não passa de 3 euros pela Wise, que é a que eu uso. Claro que isso sofre variações, mas se você pegar um bom câmbio é melhor ainda. De toda forma, a rentabilidade hoje, considerando esse exemplo que nós fizemos aqui, seria o dobro, né, no mínimo. Claro, a gente está pegando um valor relativamente baixo, mas com valores mais altos, esse montante dá uma grande diferença, né, o dobro ou até mais que o dobro. Então, tem muitos investidores que mandam o dinheiro para o Brasil por conta mesmo desses juros elevadíssimos que o Brasil paga. A questão aqui é que para renda fixa eu não vejo muita vantagem nos investimentos aqui de Portugal, como você pode perceber. Os investimentos de Portugal não são aqueles que te trazem a maior rentabilidade da vida, pelo menos nessa categoria que nós estamos vendo, né, relacionada aí à renda fixa. Mas, de qualquer forma, caso você não tenha a intenção de investir no Brasil, é melhor investir em algo aqui em Portugal mesmo, do que deixar ali o seu dinheiro parado na conta. Então, essas são as opções. Eu espero que tenha clareado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, te ajudo. E se você quer investir no Brasil, conhecer outros ativos e rentabilidades, aqui no canal tem muito conteúdo sobre isso. Se inscreve, aprende e coloca o dinheiro para render para você. Eu te vejo nos próximos vídeos. Um beijo e até lá!